das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade
Eu nada sou sem perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Graça e paz, meus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente em São Luís. Que alegria estar com você nesse momento precioso de compartilhamento da Palavra de Deus. Para mim é uma alegria, uma honra, mas também com muita responsabilidade, porque devemos pregar a Palavra de Deus com muita seriedade, com compromisso e com temor no coração. Mas eu espero que esse momento, juntos, possamos todos sermos edificados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer a oportunidade da liderança da igreja que fez esse convite para que eu possa compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. E a nossa reflexão vai ser baseada a partir de um texto bíblico de João, capítulo 21, no versículo 15. Essa versão diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse a ele: cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a igreja com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Mas antes, vamos pedir um pouco da graça de Deus para que compreendamos a palavra dele, né? Pedindo iluminação para os nossos corações. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com meus irmãos de uma cidade tão distante de onde estou agora. Mas nós estamos unidos de coração e na fé em Ti, Senhor. E para que esse momento seja edificante e transformador nas nossas vidas, pedimos que Tu mesmo fale conosco. Que a minha boca seja somente um instrumento, mas é Tu, Deus, que tem a sabedoria e o conhecimento da vida dos irmãos. Tu é que pode falar aos seus corações, tocando os seus corações, edificando-os e os transformando.
Então eu te peço, Senhor, derrama da tua unção e iluminação sobre nossas vidas nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em dezembro agora passado, a diaconia da nossa igreja recebeu uma ligação para ir ver uma situação que estava acontecendo no mato. Isso mesmo, no mato. Quando se entra no mato, você entra um pouco receoso, preocupado, por conta de que ali você pode encontrar, de repente, algum animal peçonhento e assim oferecer algum perigo. Mas a surpresa da mesa diaconal da nossa igreja foi muito maior, porque, graças a Deus, não tinha nenhum animal peçonhento, mas a situação foi muito triste. Eles encontraram no meio do mato uma família, um casal com 3 crianças. O que tinha acontecido com essa família é o seguinte: a pandemia que todos nós conhecemos e passamos fez com que essas pessoas perdessem seus empregos. E vivendo somente de bico não foi o suficiente para que eles pagassem o aluguel de onde eles moravam e foram despejados, foram colocados na rua. Com as poucas coisas que eles tinham, eles rumaram para o meio do mato, fizeram ali uma cabaninha. E você imagina uma cabana mal feita, mal planejada, sem condição e sem salubridade nenhuma. Quando chovia, molhava todas as suas coisas, suas poucas coisas que tinha, mas também molhava sua alma. E eles choravam amargurados com sua baixa autoestima e com a falta de esperança. O que eles vão fazer de agora em diante? Sem condições de dar uma boa comida para os filhos, segurança, proteção, a alma dos pais estava em fragmentos, estavam destruídos por dentro. E uma das surpresas que nós tivemos também é de que a senhora, a esposa nessa família, ela já tinha conhecido Jesus, ela pertencia a uma comunidade de fé, ela professava a fé em Jesus Cristo. O que a gente observa nessa situação é que essa família ela foi alcançada pela palavra proclamada do Senhor. O evangelho chegou para aquela mulher com um anúncio, com um discurso transformador de vida, mas só o que ela experimentou desse evangelho foi somente aquilo que está lá em Marcos capítulo 16, 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles experimentaram o evangelho, mas eles não tiveram a experiência de Atos 2, 44, 45, onde fala que todos aqueles que criam, que estavam viviam juntos, tinham tudo em comum. Inclusive, alguns que tinham mais propriedade vendiam seus bens para que depositassem aos pés dos apóstolos, os apóstolos administrassem assim, para que nada faltasse a ninguém e assim todos pudessem ter suas necessidades supridas. Eles experimentaram o poder proclamador do Evangelho, mas não experimentaram o amor do Evangelho. A parte que envolve a prática do Evangelho. Foi isso o que aconteceu com aquelas pessoas. E quando a gente volta para o Evangelho, o que nós vemos é que os discípulos aprenderam de Jesus Cristo que eles deveriam caminhar como Jesus caminhou. Porque Jesus veio sim trazer boas novas aos pobres, mas Jesus também veio anunciar aos cativos que eles serão soltos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos, que é chegado o reino do nosso Senhor e Salvador. Eles aprenderam que deveriam proclamar o Evangelho para que muitos se convertessem, mas também eles aprenderam que quando Jesus está com fome, precisa se dar de comer. Quando Jesus estava nu, precisa dar de vestir. Quando Jesus está preso, ele precisa de uma visita. Quando está com sede, precisa de água. Quando está abandonado no meio do caminho, precisa ser recolhido. Eles aprenderam isso com Jesus. E Jesus mesmo fez todas essas coisas a todas essas pessoas. A ponto de os discípulos, depois que aprenderam isso com Jesus, de fato eles vivem isso. Atos capítulo 6, por exemplo, a comunidade dos que criam já era muito grande e existia os convertidos judeus e os convertidos helenistas. Os judeus cuidavam uns dos outros porque já era um hábito entre eles desde as leis mosaicas. Mas os helenistas estavam sendo deixados de lado. O que foi que aconteceu? Foram reclamar aos apóstolos de que eles estavam sendo esquecidos na distribuição de bens e na assistência. E aí disseram-se para eles o seguinte: olha, levante pessoa entre vocês, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham amor, o dom da misericórdia, o dom da compaixão. E de fato escolheram
pessoas para isso, a qual foi chamado de diáconos. A palavra diácono, você já sabe muito bem disso, ela quer dizer aqueles que servem. Então, qualquer pessoa que serve no reino de Deus é um diácono. Nós temos dentro da nossa igreja essa questão de ofícios, né, do oficialato, diaconato, presbiterato, mas esses ofícios não devem ser restritivos. Todo mundo que foi chamado por Jesus Cristo deve servir uns aos outros. Deve ser essas pessoas cheias do Espírito Santo, com o dom do amor e com a preocupação de cuidar uns dos outros como nós devemos cuidar. Na sequência lá de Atos capítulo 6, o texto continua dizendo que a mensagem do Senhor continuou sendo espalhada. Porque uma coisa que nós precisamos compreender é que a pregação do Evangelho não exclui o cuidado das pessoas. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que elas sempre caminharam juntas. É anunciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo e cuidar uns dos outros. É isso que nós aprendemos com o Evangelho. É isso que nós aprendemos com a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo e o nosso maior modelo. Por quê? Porque nós não somos somente almas, nós temos um corpo também. E a nossa missão tem que ser uma missão completa, ou uma missão integral, porque nós somos seres integrais. Aquele dizer lá de Lausanne, onde fez ali o pacto, né, de Lausanne, que norteou as missões no mundo, dizia o seguinte: o evangelho todo para o homem todo. Porque o evangelho é proclamação da palavra, mas o evangelho também é demonstração de amor. A ponto de Jesus Cristo dizer o seguinte: se vocês me amam, cuidem uns dos outros. Porque foi isso que o Senhor estava dizendo a Pedro no texto inicial que nós lemos. Pedro tinha acabado de negar Jesus Cristo. E agora ele precisava de um confronto para uma restauração da fé e da missão dele. E aí o Senhor pergunta a ele: Pedro, você me ama mais do que os outros? E aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala uma coisa muito importante para Pedro. Prova que tu me ama, cuidando dos meus cordeirinhos, cuidando das pessoas. E como é que nós cuidamos das pessoas? Cuidamos delas na sua dimensionalidade completa. Assim como aquela família encontrada no meio do mato estava com a sua alma amargurada, rasgada, esmigalhada por conta dessa injustiça e essa opressão econômica que existe no nosso país. Essas pessoas, elas precisavam de alguém que as entendesse, que as ouvisse, que trouxesse uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra de instrução, uma palavra de fé. Todo mundo pode cuidar uns dos outros nesse sentido da alma. Qualquer pessoa que saiba ouvir e saiba orar uns com os outros pode ser um terapeuta espiritual de outras pessoas. As pessoas, elas precisam também de salvação. E nisso eu não preciso dizer muita coisa, porque a igreja já está treinada para evangelizar e para empurrar Cristo goela abaixo das pessoas através da pregação. Na verdade, nós temos que fazer isso não só com a pregação. Nós temos que fazer isso na dimensão completa. Então, quando as pessoas estão necessitadas, elas precisam ouvir o evangelho, sim, mas precisam também ser assistidas, porque o seu corpo também passa fome. Nós vivemos situações hoje no mundo que nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão para as pessoas, porque Jesus Cristo não aceita que os seus salvos, que aqueles a quem ele morreu para redimir, ele não aceita que essas pessoas sejam, por exemplo, como mulheres maltratadas por seu marido. Ele não aceita isso. Ele não aceita que crianças cujo reino pertence sejam maltratadas ou colocadas em situação de risco, até de escravidão, que a gente sabe que existe no Brasil ainda. Jesus não aceita que pessoas redimidas tenham preconceitos uns com os outros ou receba em si preconceitos, olhares discriminatórios e racistas. Nós temos que cuidar dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, de todos aqueles, ó Deus, daqueles que foram de alguma forma maltratados pelas injustiças humanas. Nós temos bandeiras que o próprio Evangelho levanta para a gente defender.
olhar para o estrangeiro, que são os refugiados, olhar para os negros que são discriminados e são mortos só porque são negros. Nós temos que cuidar e proteger das mulheres, que só porque são mulheres sofrem homicídios, que é o feminicídio. Nós temos que olhar para as crianças, que por conta da situação econômica que nós vivemos hoje, milhares delas estão passando fome, ou comendo menos do que é necessário para comer. Nós temos que cuidar também dos índios, porque eles são alvos do amor de Deus. Nós temos que cuidar da natureza. É da natureza que brota todos os recursos para a nossa sobrevivência. E nós temos que cuidar dela porque ela faz parte da boa criação de Deus. Então, cuidar para que lixos não sejam despejados em qualquer lugar e assim degrade a natureza, degrade o solo que vai produzir o nosso alimento. A gente não pode permitir que esgotos ou qualquer outra coisa estrague a água potável da qual nós temos que beber porque ela é vida. Nós temos que cuidar de muita coisa porque foi isso que Deus nos ordenou desde o começo. Quando nós fomos criados, Ele nos deu uma incumbência de cuidar da criação, de cultivar e cuidar da criação, mas cuidar uns dos outros também. Se a igreja não faz isso, quem vai fazer isso pela igreja? Nós temos que aprender a não sermos aqueles que são voltados para um paternalismo governamental, que só espera do governo tudo. Não. A gente sabe que os governos são corruptos. A gente sabe que os poderosos sempre olharam só para os seus próprios interesses. Então é nós que temos que cuidar uns dos outros. Principalmente nós que pertencemos a um outro reino, o reino de Jesus Cristo, a qual nesse reino todos temos tudo em comum, onde nós é que cuidamos uns dos outros. Paulo tem uma palavra muito dura para a sua igreja quando diz assim que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente da sua própria casa, é pior do que o incrédulo. Então, baseado no que Paulo está dizendo, no que Jesus também ensinou, que quem é a família de Jesus? Ele diz assim que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem são filhos e filhas de Deus e são irmãos e irmãs de Jesus. Então nós temos uma obrigação de cuidar de todos. Se a gente não cuida, nós somos pior do que os incrédulos. Nós somos chamados para uma missão completa e integral de cuidado das pessoas. Porque Deus ele não visa só a alma das pessoas, mas Ele visa o bem-estar das pessoas também. Voltando àquela família, por conta de que Deus derramou misericórdia no coração das diaconisas, elas resolveram fazer alguma coisa. Se aquela família já tinha alcançado Cristo por intermédio da fé, agora eles precisavam experimentar Cristo através de provas de amor. Então a diaconia conseguiu um aluguel social para que eles pudessem morar num lugar um pouco mais digno. Conseguiu levantar ofertas para que eles pudessem mobiliar a casa, para que eles pudessem ter o pão na mesa, carne na geladeira. São essas coisas que faz com que o evangelho seja integral e faz com que as pessoas entendam o quanto realmente Deus é bom, porque a bondade de Deus se revela através das nossas ações, se revela através do seu povo. O reino de Deus impera no mundo quando o seu povo, os seus súditos, praticam aquilo que é da vontade do seu rei de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou todas essas coisas para nós fazermos. E faremos bem se cuidarmos uns dos outros. E isso vai estar provando de que nós amamos a Ele. Assim como Ele pediu de Pedro, Ele está pedindo de cada um de nós. Meu filho, minha filha, você me ama? Se a sua palavra é sim, então cuide dos cordeirinhos do Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que essa palavra os incentivem a viverem a sua fé fora das quatro paredes também. Que vocês se reúnam para adorar a Deus, mas que vocês somem forças para ajudar o próximo também. E assim, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo. Que Deus os abençoe e que a palavra dele permaneça em seu coração, edificando a sua vida e te impulsionando para uma missão integral. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e querido, obrigado por essa oportunidade de estar com meus irmãos. E que essas palavras, ó Deus, que saíram dos meus lábios, elas sejam tuas palavras
e não alcance só a mente, mas alcance o coração de cada uma delas. E as incentive a serem ministros e ministras, servos e servas do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós somos uma grande irmandade, e a qual vivemos em comunhão, em amor, em solidariedade e generosidade de um para com os outros. Nos ensina isso e nos faz viver isso, Senhor, para que assim a igreja caia na graça de todo o povo, como foi na igreja primitiva. E assim também nós testemunhemos do bom Deus a qual nós servimos. Eu oro pela vida de cada um desses irmãos e pela igreja de São Luís, para que tu a abençoe, do pequeno ao adulto, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, meus queridos. Amém.